Olá, olá, minhas lindezas! Hoje nós vamos falar sobre como escolher o que usar na maquiagem do dia a dia. Não vamos só falar, vamos fazer juntas também a maquiagem todinha juntas, passo a passo, como a gente ama por aqui. Enquanto a gente vai conversando aqui, eu vou já aplicando o meu primer. As minhas mãos estão limpas, então eu posso aplicar com a mão sem problema nenhum. Esse primer aqui é o BT Blur da Bruna Tavares. É o meu tipo de primer preferido para poros, então ele vai deixar a minha pele mais lisa. Enquanto isso, eu vou dizendo o que eu passei antes. Então, eu limpei a pele e eu apliquei hidratante, tanto na área dos olhos quanto no rosto todo. Já apliquei meus hidratantes. Se eu estivesse me maquiando, por exemplo, para um dia normal, estou me maquiando lá às 9 da manhã, né? Para um dia de trabalho normal, já que aqui é maquiagem para o dia a dia. O que eu faria de diferente? Eu aplicaria os meus produtos, o meu passo a passo bem bonitinho e aplicaria também protetor solar. E aí eu iria escolher, ou eu aplico protetor solar com cor, ou eu aplico protetor solar branquinho mesmo e faço minha maquiagem depois. E aí vai variar do teu gosto. Apliquei o meu primer, não vou aplicar muito, porque, né, não precisa aplicar demais. Se é uma maquiagem que eu vou aplicar uma base mais densa, uma base mais... de maior cobertura, eu aplicaria mais primer, porque as bases mais densas, normalmente elas marcam mais os poros dilatados, tá? E as linhas finas também. Então eu aplicaria mais. Então, primer da Bruna Tavares, gosto bastante dele, eu acho um produto, ó, muito bom. Pro meu dia a dia, hoje a gente não vai falar só assim, ó, Tami, maquiagem pro dia a dia. Não. Nós vamos conversar sobre como escolher os produtos, como escolher as técnicas, o que eu uso, por que eu uso isso no meu dia a dia. Só que a maquiagem que eu vou fazer hoje não é a única maquiagem que existe pro dia a dia. Claro que não, vai ser apenas uma versão, certo? Agora, a gente vai conversar sobre várias outras versões. Eu vou responder para vocês hoje também duas perguntas que vocês deixaram nas caixinhas. Vocês me pediram nas caixinhas maquiagem pro dia a dia, maquiagem pra entrevista de emprego, vocês me pediram maquiagem para reunião online, né, que a gente tá tendo muita reunião online. A maquiagem de hoje, ela serve para tudo isso. Outra coisa, vocês me perguntaram, foi a Vanessa que me perguntou como aplicar máscara de cílios, o famoso rímel, sem fazer muita caca. Eu adoro quando vocês começam a replicar as palavras que eu uso, os termos que eu uso. Então eu falo caca, né, para não falar M, sabe? Pra não falar outros palavrões, eu falo caca. Então, caca, quando vocês me veem falando caca, é quando deu errado. Então, como aplicar máscara de cílios sem fazer muita caca, sem borrar demais e tudo isso. Vou mostrar pra vocês depois também. E a Tânia perguntou o que fazer na sobrancelha de quem tem micropigmentação, mas essa micro tá antiga e essa micro tá desbotada. Então, a gente vai falar sobre isso quando chegar lá na sobrancelha. Certo? Então eu vou responder algumas dúvidas que vocês deixaram lá nas caixinhas aqui. Vou tudo junto, várias coisas ao mesmo tempo aqui. Mas a gente pode trazer outras opções de maquiagem nos próximos dias aqui, pensando em reunião de trabalho, online, pensando em entrevista de emprego, tá? Eu tenho a cor B05 e a cor B10 da Vult. Eu precisava ter uma R também. A R10, muito provavelmente, para fazer misturas. A base B da Vult HD, ela é um pouco amarela demais para mim. A base R era um pouco rosada demais para mim. Eu vou aplicar hoje com vocês a base B10. Aqui, ó, um pouquinho. E vou espalhar com a esponja. Como se eu estivesse testando a base, tá? Essa base aqui, olha, ela sumiu bem, né? Sumiu bem. Gostei. Vamos ver a 5, se faz muita diferença. Vamos ver a 5. A 5 eu sei que ela me deixa meio branquela demais. Quase não fez diferença, né, aí pra vocês. Eu vou aplicar a B10 no rosto todo, tá? Se ela ficar muito amarela, eu vou descer ela um pouco mais pro meu pescoço. Vamos lá, aplicar a base. Se essa base ficar muito amarela no meu rosto, quando eu aplicar ela assim num todo, eu vou fazer um truque aqui com vocês, tá? Mas primeiro eu vou aplicar só a base. Então, enquanto eu vou espalhando a minha base aqui com a esponjinha, nós vamos conversando, tá? Mancha no rosto, Vult, não, né? Não mancha. Não, eu uso essa base há muitos anos, gente, há muitos anos. Só que hoje é a primeira vez que eu vou usar ela com a esponja da ABT. Só isso que vai mudar.
Primeira vez. Então eu vou dando batidinhas, tá? Como ela é uma base leve, eu não posso arrastar. Aliás, não é que eu não posso. Se eu arrastar assim, ó, uma que vai entrar muita base ali dentro, olha ali o que aconteceu. E outra é que ela vai ficar muito mais leve ainda. Então eu vou dando batidinhas pra concentrar a base. Vamos lá. Hoje eu poderia perfeitamente, tranquilamente ter aplicado aqui com vocês a base ou a da Bruna Tavares, a nova, ou a da Nina Secrets, tá? Pela pegada que elas têm de ser bases um pouco mais leves. Por quê? Porque hoje, aqui com vocês hoje, eu estou fazendo como se fosse uma simulação de realmente uma maquiagem pro dia a dia. Na verdade, não é só simulação, porque eu vou sair depois, né? Tu entrou depois e não sabe aí dessa parte que eu vou sair, eu vou usar de verdade essa maquiagem. Então ela vai durar, toda aquela coisa. Poderia ter sido qualquer uma das duas bases. Eu gostaria das duas, tá? Eu iria ficar feliz com as duas. Desse lado de cá, eu tô vendo que tinha mais base, cobriu melhor. E do lado de cá, menos base. Eu vou aplicar um pouquinho mais. Então, vou dando batidinhas. A base da Vult, ela fica com uma cobertura menor, com a mesma quantidade de base. Ela fica com uma cobertura menor quanto na comparação com a da Nina, na comparação com a da Bruna Tavares, tá? Ela fica menor. Eu tô me olhando lá no espelho, eu tô vendo menos cobertura. Eu tô vendo mais a minha pele. E olha, gente, agora que eu já apliquei no rosto todo, olha na comparação do pescoço como ela tá amarela. Por isso que eu digo que quando vocês vão provar a base numa loja ou de uma consultora, por exemplo, prova no rosto todo. Porque vocês viram que só aqui não parecia estar tão amarela? Então eu vou mostrar pra vocês um truque hoje. Não vou aplicar muita base aqui nessa região dos olhos, porque eu vou vir com corretivo. E hoje eu não quero uma maquiagem, meu Deus do céu, que maquiagem reboco. Não, eu quero uma maquiagem bem mais leve. Qual é a diferença da base HD da Vult para as duas bases que a gente tá falando tanto aqui essa semana e semana passada, que é a base da Nina e a base da Bruna? A base da Vult é muito mais sequinha, tá? Ela é uma base demi-mate. Ela não é extremamente mate, mas ela é uma base mate, ela é uma base demi. Quando a gente fala demi, é a mesma coisa que semi-mate. Então ela não é uma base glow, mas ela também não é uma base extremamente seca. Eu vou descer essa base lá pro meu pescoço. Preciso descer. Eu posso descer a base no pescoço de algumas maneiras. Eu posso fazer isso direto com esponja, com pincel Dual Fiber, que eu gosto bastante, só que esse aqui tá muito sujo. Vou pegar esse aqui, ó. Esse pincel, gente, não é um pincel kabuki. Esse pincel aqui é um pincel de blush, ele não é kabuki, ele é um pincel normal de blush. Ele deixa a aplicação de bases bem leves, poderia aplicar no rosto todo, adoro inclusive. Olha, só de descer um pouquinho ali no pescoço, nem desci pra cá, nem vou descer, não precisa. Já tá bem ok, já gostei bastante. Mas eu vou mostrar pra vocês uma coisa que daria pra fazer. Olha só, eu posso, só que a base não pode estar muito seca. Eu posso pingar um pouquinho. Vamos ver se a base já não estava seca demais. Qualquer coisa eu passo base por cima, vai dar certo. Eu posso pegar corretivo lilás e aplicar por cima da minha base quando uma base ficar muito amarela. Essa base ela vai ficar neutra se tu aplicar pouco corretivo lilás, ou ela vai ficar rosada se tu aplicar muito. Então, olha só como quando a gente entende um pouquinho de colorimetria, quando a gente entende um pouquinho de produto e quando a gente nos entende e nos conhece, a gente consegue, mesmo se tu comprou uma base errada, tu consegue dar um jeitinho. Ou tu vai comprar mais uma base e misturar, ou tu vai pegar um corretivo colorido e misturar. Mas, olha, eu não sei o quanto vocês enxergam aí, mas pra mim aqui agora, eu tenho o meu tom de pele muito mais parecido do que aqui. Aqui eu tô mais amarela. Então agora rapidinho eu vou fazer a mesma coisa. Eu coloquei acho que 3 pinguinhos, né? Bem pouquinho e rapidão. Se manchar, porque a pele já tava meio seca, né? O ideal é fazer isso aqui muito mais rápido. Se manchar, eu passo um pouquinho só de base por cima. E vou fazer a mesma coisa lá um pouquinho na testa. Então, se a tua base ficou meio acinzentada, se a tua base ficou muito amarela, se a tua base ficou muito escura, se a tua base ficou muito clara, tem como fazer esse truque com outras cores, certo? E sempre dá a tapeada. Sempre dá pra dar uma consertada, mesmo depois que tu aplicou. Sabe quando que tu não consegue
consertar quando tu já aplicou o pó. Aplicou base, corretivo e pó e aí tu viu que deu errado. Aí tu não consegue mais fazer isso com corretivo. Aí tu vai ter que fazer isso com pó, com contorno, com pó mais claro, mais escuro e até mesmo com pós coloridos. Só que pó colorido lilás não existe, né? Pó colorido verde não existe. O que existe são alguns pós um pouco mais rosados ou alguns pós um pouco mais amarelados. Aí também tu consegue fazer isso. Então, esse pincel aqui é ótimo pra fazer isso que eu tô fazendo. Daria pra ter feito direto com a esponja? Daria, só que eu teria que ter feito a mistura antes. A esponja, colocando o lilás na pele, não daria certo, tá? Outro pincel que daria certo pra fazer isso, o Kabuki também daria certo, só que tu tem que ser ligeira ali com a tua mão. E o pincel Dual Fiber, assim, ó, seria perfeito pra isso, só que o meu aqui tá imundo, como vocês viram. Vou usar o corretivo vegano, ó que maravilha, nem lembrava que ele era vegano. O corretivo número 2 da Vizela. Vamos ver se ele vai ficar muito... Que cor que ele vai ficar com essa base? Porque eu tô aqui com a minha pele cobertura bem leve. Então, pro meu dia a dia, se eu fosse aplicar uma base, gente, e eu tenho pouco tempo, eu não vou fazer toda essa mistura louca que eu fiz aqui com vocês. Ou eu já sei de cor a mistura que eu vou fazer, e aí eu realmente faço isso muito rápido, ou então eu vou usar uma base que eu não preciso fazer mistura, né? Vou pegar aqui o lado menor da esponja, aqui ó, vamos ver se vocês conseguem ver. Aqui ela tem um corte e aqui ela tem outro, ó, menor. Então eu vou pegar o corte menor pra espalhar esse corretivo. Num primeiro momento, eu prefiro a esponja da Mari Saad do que essa esponja da Bruna, tá? Num primeiro momento. Eu vou aplicar aqui, não é pra fazer um triângulo de iluminação. Eu vou aplicar nessa região, porque essa região minha aqui, eu gosto de cobertura, tá? De mais cobertura. Então eu não tô fazendo iluminação no meu rosto. Até porque, gente, quando a gente tá fazendo uma pele assim, tão levinha quanto essa que eu tô fazendo aqui hoje, se eu fizer muito contorno, muita iluminação, pode ser que fique estranho. Pode ser que fique tudo meio manchado. A base bem feita, a aplicação de base bem feita na maquiagem, ela é realmente o alicerce da tua maquiagem. Ela é, como já fala, a base, ela é a base mesmo, sabe? Pra ficar tudo firme. Então, quando a gente vai fazer aquela maquiagem mais completa, com um monte de contorno de iluminação, aquele contorno e iluminação certa pro teu rosto, para as tuas feições que são únicas, porque lembra, tu não pode copiar o que eu faço aqui, tu tem que entender o que eu faço aqui para transformar no teu rosto. Aí sim, galera, tem que ter uma base por baixo muito mais coberta, com assim, cobertura maior. Então, eu não estou fazendo iluminação aqui hoje, por mais que esteja aparecendo, né, por causa da luz que eu tenho aqui na minha frente. Depois que eu aplicar o pó, tu vai ver que isso aqui vai secar e não vai brilhar tanto e não vai parecer que tá tão claro. Show de bola. Deixa eu arrumar isso aqui melhor. Peguei agora o meu pincel pequeno e eu vou selar minha pálpebra com bastante vontade. Depois vocês vão, quando a gente for pra maquiagem dos olhos, vocês vão entender por quê. Então, selei ali, vou lá pro outro olho também. O pó que eu tô usando é o pó número 1 da Vizela, ó, a tampinha rosa. Gosto desse pó. O da área dos olhos eu gosto, mas eu não recomendo porque eu acho ele muito caro, porque ele vem quase nada dentro. Então, os pós que eu mais gosto é o pó da Bruna Malheiros, amo, tanto da área dos olhos quanto da área do rosto, e o da Vizela da área do rosto. São os pós que eu mais gosto de ultimamente. O pó da Playboy também é muito bom. E o pó da LF Pro, que é da Luciane Ferraz, eu não usei ainda, mas a minha lindeza Kátia me contou, né, que ele é muito bom, que ele é muito sequinho. E também eu vi, né, muitas resenhas na internet, muitas não, eu vi poucas, mas eu vi as pessoas falando muito bem dele. Então, eu uso o pincel pequenininho aqui pra área dos olhos e aqui, ó, pro nariz. E eu não tô aplicando muita quantidade de pó. E aqui pro bigode chinês, olha só, eu faço um biquinho assim. No resto do rosto, eu vou aplicar com o pincel grandão e bem menos quantidade. Olha só, eu pesco o pó aqui, ó, pego o pó e eu tiro um pouco, porque eu peguei demais até, né? Eu tiro aqui na minha tampinha, ó. Vocês estão vendo que tá caindo ali, ó? Acho que vocês não conseguem ver. Mas ali, ó, caiu. E disso aqui eu aplico no rosto.
Então, vocês me veem 500 vezes pegando pó aqui, ó, né? 500 vezes. Mas é bem pouco, gente, é bem pouco. Eu não gosto de excesso de pó na pele, nem na minha pele, nem nas peles das clientes. Na verdade, o que eu gosto é da quantidade certa, da quantidade correta. Como é que tu vai saber qual é a quantidade correta de pó? Tu vai ter que alinhar o teu gosto pessoal com a tua necessidade, principalmente no teu dia a dia ou para alguma festa que tu queira, por exemplo, ficar muitas horas maquiada. Gente, excesso de pó pode acabar com a tua maquiagem. Sabe aquela cara de reboco que às vezes a gente vê alguém que parece que a maquiagem vai cair de tanta maquiagem que tem? Às vezes é excesso de pó, não é nem excesso de base. Então, quando eu tô me olhando aqui, ó, não tá essa marca do corretivo como tá aí na câmera, pelo menos na tela que aparece pra mim, mas aqui no espelho não tá aparecendo. Eu vou usar hoje com vocês esse blush rosadinho aqui dessa paleta. Essa paleta é da Panvel. Quem não é aqui do sul não vai conhecer Panvel muito provavelmente. Panvel é uma marca aqui do sul do Brasil, vende até, tem loja física da Panvel até Curitiba, até Paraná. E depois pra cima eu acho que não tem, tá? Me corrija se eu estiver errada, mas entrega no Brasil inteiro porque vende no site. Os produtos da Panvel são BBB, os produtos de maquiagem, sabe? Ai, coceira no nariz. Então eu vou pegar com o meu pincel de blush, vou pegar aqui ó, um pouquinho, eu vou tirar. Tem duas maneiras de você tirar, assoprando um pouquinho ou dá umas batidinhas aqui na tua mão ou numa toalhinha, se você tiver, eu tenho uma toalhinha aqui embaixo sempre, tá? Dá um sorrisinho e aplica o teu blush com a mão bem leve. Eu vou aplicar com a mão muito leve num primeiro momento, ó, pode ser dando batidinhas ou assim arrastando como eu tava fazendo. Por quê? Porque ele é bem pigmentado esse bichinho aqui. E eu vou puxar ele lá pra trás. Por quê? Porque o meu rosto pede um blush alongado. Eu não quero ficar com aquela bochecha muito aqui, ó, o blush muito pertinho. Se você quer ganhar volume da bochecha, traz ele mais perto do nariz e não alonga ele pra fora aqui, ó. Pra fora não, né? Lá pra trás. Cuidado pra não fazer listra com o blush. Nunca aplica assim, ó. Só espalha assim, certo? Ficou bem marcante, né? Depois eu vou arrumar junto com vocês. Do outro lado, mesma coisa, ó, assopra. Por que vocês não me veem muito assoprando o pincel aqui? Porque eu sou maquiadora, eu não posso ter esses vícios de assoprar as coisas. Se eu tiver esse vício de assoprar as coisas aqui na minha automaquiagem, depois quando eu estiver aplicando nas minhas clientes, vai voltar esse vício. E aí, eu prefiro então não pegar esse vício, tá? Então, ó, esse aqui ficou um pouco mais natural, né? Esse aqui ficou mais chineladinha. Deu a chinelada, o que tu vai fazer? Tu vai pegar o teu pincel de pó e tu vai dar uma espalhadinha. Olha, gente, só umas batidinhas com o pincel de pó, como ele é um pincel bem fofinho e é um pincel que tá sujo, de pó sujo, né? Eu vou dando assim, ó, umas batidinhas nele e vai arrumando. Uma coisa também que eu faço bastante, gente, é não me estressar muito. Por exemplo, o blush ficou um pouco chinelado agora. Na câmera aqui tá parecendo chinelado. Mas eu não me estresso muito agora. Eu vou esperar, por quê? Porque a minha pele vai absorver um pouquinho. A maquiagem ela vai mudando conforme vai passando. Então, não vou me estressar muito agora. Vou pegar esse mesmo iluminador aqui da paleta e vou aplicar aqui, ó. Ele é um iluminador mais levinho, não é aquele brilho pá! Então eu gosto muito dessa opção pro dia a dia. Gente, escuta o que eu vou te falar agora. Você sabia que o teu formato do rosto, da tua ossatura, a tua anatomia é que manda se você vai aplicar iluminador aqui ou não, se você vai aplicar iluminador desde aqui do lado ou não, as medidas do teu rosto mandam no teu iluminador, no teu blush, no teu contorno, em tudo, né? Mas vamos falar só do iluminador, então não sai copiando o que os outros fazem, entenda primeiro, tá? Num outro momento a gente pode conversar só sobre iluminador aqui, se vocês quiserem. E outra coisa é o efeito que você quer que cause na sua maquiagem. Agora a gente vai preencher a sobrancelha. Pra fazer a minha sobrancelha, pensando em dia a dia, eu posso fazer de várias maneiras. Eu posso simplesmente preencher as falhas, eu posso simplesmente pegar uma máscara de sobrancelha e preencher, pentear. Mas eu vou fazer hoje com vocês da maneira que eu mais gosto, tá? Que é fazer ela completa. A Lindeza perguntou, a Tânia perguntou o que ela faz e vai servir para Vanessa também e talvez para muitas de vocês. E também para quem é maquiador e tá aqui me seguindo e não sabe o que fazer na maquiagem na sobrancelha da cliente, tá? Essa é a cor Coquette da MAC. Amo essa cor pra mim.
Quando a cliente ou você, né, quando a sua sobrancelha, ela já tem micropigmentação e essa micropigmentação tá um pouco desbotada, tu tem uma grande vantagem na hora de se maquiar. Tu já tem o desenho feito. Por mais que ela esteja um pouco desbotada, tu já tem o desenho feito, o molde. Então vai ser mais fácil. Tu vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo. De preferência com sombra, porque vai ficar mais leve. E tu vai fazer igual que eu tô fazendo. Não tem nada assim que vai fazer diferente. Agora, olha só. Tem algumas sombras de sobrancelha que quando você aplica, não pega. Ou é porque ela tá muito clara pra você, ou é porque tá faltando você aplicar um pouquinho de base, um pouquinho de pó, sabe, de leve por cima da sobrancelha. Eu vou te mostrar agora a diferença. Olha aqui, ó. Se eu fizer essa cor aqui, ó, direto na minha pele, olha ali como é que ela fica. Agora, se eu preparo a minha pele e eu encosto na minha sobrancelha, por exemplo, o pincel da base ou a esponjinha, e aqui agora, ó, tem a base. Peraí que eu não consigo enxergar direito. Gente, eu não peguei mais sombra e eu não apertei. Aí tu vai ter que acreditar em mim, tá? Olha a diferença. Vou pegar mais e vou passar aqui onde não tem. Ó, vou passar por cima. Agora eu tô fazendo um pouco mais de força. Olha, gente, tá vendo a diferença de pigmentação? Então, às vezes, vocês acham que o produto não é bom ou não tá certo pra ti, porque tu não soube fazer o passo a passo direitinho. Então, quem tem micropigmentação e ela tá um pouco apagada, se tu vier direto com um produto e não der certo, não funcionar, é porque tá muito seco ali embaixo e a sombra não vai grudar em nada. Sabe o que mais vai fazer você se maquiar rápido no seu dia a dia? Você entender as suas prioridades e você se conhecer. Sim, por exemplo, não é só formato de rosto, formato de olho. Olha a importância, gente, da sobrancelha. Quando eu já sei como minha sobrancelha é, eu faço ela muito mais rápida. Olha só, eu já sei que essa sobrancelha aqui, ela é mais curta, então eu já alongo ela um tiquinho mais. Eu já sei que ela tem uma falha aqui, então eu já vou na falha um pouquinho, sabe, de primeira. Eu vou usar hoje um marrom da paleta da Bruna Tavares, é a paleta Sunflower. Pelo que eu entendi, essa paleta ela não vende mais, tá? Mas tu vai pegar qualquer marrom que seja bem pigmentado. Olha, ele é bem escuro, tá? Então, eu vou pegar agora um pincel chanfrado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse marrom agora e eu vou primeiro tirar o excesso dele. Escuta. Porque ele é muito pigmentado, se cair na minha pele vai fazer uma caca. Até porque a minha pele não está extremamente selada. Ela tá sequinha aqui, ó, mas eu não apliquei exagero de quantidade de produto hoje. E hoje eu vou fazer com vocês uma coisa que eu faço muito no meu dia a dia. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pra mim, uma das minhas prioridades do meu dia a dia é destacar os meus olhos. Pra ti, talvez seja outra coisa. Pra ti, talvez seja fazer uma pele mais coberta do que essa minha aqui. E aí, tu vai ter que ver qual é a tua prioridade, tu vai dedicar o teu tempo a isso. Hoje eu quis trazer uma coisa diferente pra vocês que eu não trazia há bastante tempo. Olha ali, fiz um delineado com sombra, bem rapidinho, e na bordinha dele eu já fui esfumando. Já fui dando batidinhas. Agora eu vou fazer a mesma coisa embaixo. Vou pegar o mesmo marrom, vou dar batidinhas, ó. Tirei o excesso e vou fazer aqui embaixo a mesma coisa. Lembra que nem tudo que eu faço aqui no meu olho, tu vai fazer exatamente igual aí em ti. Primeiro motivo, gosto pessoal. Segundo motivo, e o mais importante, as tuas características podem ser bem diferentes das minhas, né? Pode ser que teu olho seja maior, menor, cerrado, arredondado. São 10 passos que eu e as maquiadoras visagistas que usam o visagismo, nós usamos no mínimo, eu digo no mínimo porque aí a gente vai, né, criando as nossas próprias técnicas. No mínimo 10 passos pra gente entender o olhar da nossa cliente ou da nossa aluna, como é o meu caso. São 10 passos. E esses 10 passos precisam de muito estudo. Aqui no cantinho interno, como eu fiz um cantinho sem querer, olha o que eu vou fazer. Eu vou linkar com a maquiagem aqui de baixo. A de cima e a de baixo. Agora, olha só.
Se isso aqui já ficar bom só com o pincel chanfrado, deixa assim. Se parecer que tu ainda precisa esfumar isso daqui, tu vai pegar um pincel. Ou um pincel estilo Severino, ó, achatadinho, ou um pincel estilo lápis. Vou pegar esse pincel agora e eu vou esfumar isso aqui. A Cris perguntou se o pincel tá molhado. Não, eu não molhei o pincel hoje. Sabe por quê? Porque eu tô com a pele menos selada aqui embaixo. Menos selada, mas tu pode molhar a sombra sim, que vai dar super certo. Inclusive vai durar mais, tá? Quando tu esfrega assim, ó, em cima, tu já esfuma. E pra melhorar ainda mais isso aqui agora, eu vou pegar esse rosadinho que tem aqui, que é um salmão. Vou pegar bem pouquinho, porque essa sombra é bem pigmentada. Poderia ser um marrom mais claro, tá? E eu vou aplicar aqui, ó, na bordinha. É um salmãozinho. E eu vou fazer aquele esfumadinho aqui. Olha ali como já muda. E vou fazer a mesma coisa em cima. Esse pincel é o 13 da Vult. Vocês encontram em vários sites. Vou aplicar por cima aqui. 13 da Vult. Eu vou terminar esse olho, porque eu quero mostrar pra vocês algumas diferenças, tá? Vou pegar a máscara de cílios e vou aplicar. E agora eu vou responder a dúvida da Vanessa Vieira, minha super lindeza, que perguntou como aplicar máscara de cílios sem fazer uma caca gigantesca. Olha só. Primeira dica. Para você aplicar máscara de cílios e não se borrar tanto, a primeira dica é a posição do teu rosto. Você precisa se olhar para baixo. Ó, eu tô com um espelhinho aqui e eu vou olhar assim, ó, de baixo para cima e ainda vou erguer o meu queixo. Dessa maneira, eu vou distanciar o meu pincel da minha pálpebra. Vou fazendo o meu movimento. Tu vai ter que ver qual é o movimento melhor para você. Pode ser zigue-zague, pode ser apenas penteando e pode ser girando o pincel. Eu gosto e eu vejo dando muito certo em todas as minhas alunas fazendo tudo ao mesmo tempo, que é girar, zigue-zague e pentear, tudo ao mesmo tempo. Então, olha só, o que eu quero mostrar pra vocês aqui no momento? Quero mostrar pra vocês a diferença dessa maquiagem tão nada, certo? Isso aqui é uma maquiagem muito bacana, que eu faria com certeza, faria assim, ó, rapidinho. É uma maquiagem que destaca os meus olhos, sim. Porém, eu não estou usando todas as técnicas que mais harmonizam os meus olhos. Então agora, nesse outro olho aqui, eu vou fazer a mesma coisa. Só que eu também vou fazer um esfumado lá no meu côncavo, certo? Então, olha só. Olha bem, tá? Olha ali. Vou olhar bem no teu olho agora, bem na câmera, ó. Show? Viu como é que ficou? Então tá. Muita diferença, né? Também acho que nem precisa de sombra se eu não quiser. Porém, eu preciso entender o que a maquiagem faz nos meus olhos. Quem tem olho caído, isso aqui não vai ser a melhor saída. Quem tem pálpebra gordinha, também não. Olho fundo, mais ou menos. Tem técnicas que ajudam bastante aqui no olho fundo. Quem tem olho muito grande também não é a melhor técnica. Todo mundo pode fazer isso aqui. Todo mundo. Todos os formatos de olhos. Porém, isso aqui é aliado a alguns outros detalhes, que aí vai ficar show. Já tô dando aquela esfumadinha. Agora eu vou pegar o pincel que a gente usou antes. Vou limpar ele um pouquinho e vou esfumar. Quando eu dou ênfase no contorno do meu olho e aqui a minha pálpebra é gordinha ou caída, eu não exploro tanto o meu olho, o meu olhar. Então agora, num olho só, eu vou fazer um esfumado. Então eu vou pegar um pincel de esfumar, esse aqui é o pincel 15 da Vult, e eu vou pegar a sombra salmão. Depois eu vou pegar um marrom se precisar. Tiro o excesso. Ouviram a batidinha? Peguei então eu vou fazer no olho de cá, tanto faz, tá? Porque os meus olhos, a pálpebra lá em cima é até parecida. E eu vou fazer o meu esfumadinho lá em cima. Já tá, a minha pálpebra tá bem selada. Lembra que eu falei pra vocês que eu apliquei bastante pó? Então, lá quando eu fiz a preparação de pele, quando eu tava selando a pálpebra, a pele toda, eu selei bastante a pálpebra. Bastante. Por quê? Porque tu pode deixar tua maquiagem assim. Só que agora eu quero que tu vai entender hoje o porquê talvez pra ti seja melhor assim.
Então, se tu tem o olho já grande, isso aqui vai ficar bom, porque vai dar uma achatada. Só que tu vai ter que... Gente, é muito complicado eu dar dicas assim tão genéricas. Mas eu vou me esforçar, para servir para todo mundo. Lembra que nós somos sempre muito diferentes. Então é difícil eu dar dicas aqui que vão funcionar assim, ó. Todo mundo que tem olho grande vai fazer isso, vai dar certo. Não, porque se esse olho grande tiver outras características, não vai dar, entendeu? Essa sombra, ela fica um salmão, olha, ela fica alaranjada, sem ficar muito colorida. Isso aqui é uma maneira de fazer a tua maquiagem coloridinha sem ficar demais, tá? Então, olha só. Eu tô fazendo um esfumado que fica bom pro meu olho. É um esfumado que eu tenho que subir mais. Olha só, eu quero que vocês consigam notar essa diferença. É só um esfumado com apenas uma cor de sombra e um pincel. Eu vou olhar bem na câmera. Quero agora que vocês me falem o que vocês acham que mudou nos dois olhos, tá? Me falem aí. Eu vou pegar o mesmo iluminador do rosto, vou pegar o mesmo pincel lápis que tá sujo do salmão, só que eu vou limpar ele aqui embaixo. Vou pegar o iluminador, vou iluminar lá abaixo da sobrancelha um pouquinho, ó, só um pouquinho, não muito. E aqui. Tami, tu é maluca, tudo isso só pro dia a dia? Não, tu pode fazer outra coisa, sabe? Quando a gente tem a pálpebra gordinha, profundidade, MBF 78. Adorei. Isso mesmo, destacou os olhos. Por que destacou os meus olhos? Porque a minha pálpebra é inchadinha. Eu tenho a pálpebra um pouco gordinha, de leve, não é muito gordinha. O que o meu olho mais tem é profundidade. O meu olho é fundo. Olha ali, ó, como faz uma dobrinha. Então a pálpebra é um pouco gordinha assim. O meu olho é pequeno e fundo. Tendo essas características, isso aqui vai fazer muito mais sentido. Vai ficar melhor no meu olho. Então, se eu for, entre aspas, gastar o meu tempo, perder o meu tempo fazendo alguma maquiagem muito rápida pro dia a dia, sabe o que mais funciona? O esfumado funciona melhor do que esse aqui. Então, só um esfumado e máscara de cílios é melhor para as minhas feições, para deixar o meu olhar mais aberto, para tirar o inchaço da minha pálpebra, para me deixar com carinha de mais acordada, de preparada, para as pessoas não me falarem tá com carinha de cansada, de sono, sabe? Tudo isso vai fazer muito mais sentido eu fazendo um esfumado, e um marrom aqui mais escuro faria melhor ainda essa função. Mas eu quis trazer para vocês hoje muitas dicas ao mesmo tempo. E uma delas é que a gente pode usar uma sombra coloridinha, não precisa usar sempre o marrom. Tu pode usar um coloridinho como eu tô fazendo aqui. Agora, um esfumado aqui verde, azul ia ficar tão bom? Não, não ia ficar tão bom, gente, é sério. Um esfumado aqui, pra ser colorido e não deixar tua maquiagem mega colorida, mas um tiquinho colorido, laranjas e rosados, alaranjados e rosados vão funcionar melhor. Não tá proibida de usar as outras, né? Agora, pra isso aqui dar certo, você precisa entender qual é o formato do teu esfumado aqui, mesmo que é só um esfumadinho de nada, e tu precisa entender até onde tu tem que subir a tua sombra. Porque se tu subir pouco a tua sombra, tu vai achatar os teus olhos. Tu vai deixar ainda mais, ainda menor. Cantinho de luz aqui. Sabe o que daria pra fazer? Daria pra pegar um pincel de sombra. Aqui, ó. Pincel de sombra. Peguei o iluminador do rosto e vou aplicar aqui, ó. Bem rápido. Só pra trazer um brilho aqui pra pálpebra. Porque pra mim isso fica muito bom. Vou pegar aqui a minha toalhinha mesmo e vou tirar isso aqui, ó. Isso aqui é acúmulo de quê? De balme labial. Isso aqui sempre acontece. Quem já tá aí comigo há mais tempo sabe que sempre acontece. Vou passar só um gloss, gente, rapidinho, pra não me atrasar. Vou passar o Marina. Um gloss bem mais ou menos. E tô pronta, finalmente, né? Depois de tagarelar tanto. Gente, o blush tá me incomodando um pouquinho, sabe por quê? Porque aqui tá mais rosa e lá em cima tá mais alaranjado. Isso tá me incomodando um pouquinho. Então eu vou pegar um pouco de pó. Vou tirar um pouquinho de pó. Eu vou apagar um pouquinho desse meu blush que tá muito rosado.
porque eu não pensei, né, na maquiagem antes. Eu fui fazendo e eu esqueci que eu já tinha aplicado o blush mais rosado. Só vi no final. E agora eu vou pegar um blush mais alaranjado, que é esse aqui, ó. Assim, ó, bem rapidão. Bem rapidão mesmo. Minhas lindezas, olha só. Tu não gostou dessa sombra laranja? Tudo bem. Faz com marrom e sem problema nenhum, vai dar certo. O que tu tem que alinhar na tua maquiagem do dia a dia lembra? São 3 coisas. É o tempo que você tem pra se maquiar, as tuas prioridades e qual é o resultado que você quer. Eu queria desinchar minha pálpebra para aumentar o meu olho, destacar o meu olhar, então a máscara de cílios e o delineado em cima e embaixo super funciona para isso, é o conjunto. A sobrancelha ajuda a destacar os meus olhos também, porque eu sou muito clarinha e minha sobrancelha não aparece, ela é quase transparente. E um glossinho, porque pra mim a boca não é prioridade nesse caso aqui. Poderia ser um batom vermelho, poderia ser mate pra não grudar na máscara, poderia ser o que tu gostar, certo? Beijo! Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Muito obrigada, super lindezas, por todos os depoimentos. Fiquei aqui toda boba. Nos vemos amanhã.